invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Formamos que nos termos de resolução de mesa 164/A de 8 de março fica assegurada participação remota dos vereadores e das vereadoras. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da presente convocação extraordinária. Caxias do Sul, 14 de dezembro de 2023. A presidência da Câmara Municipal de Caxias do Sul, em conformidade com o que dispõe na linha A, inciso 1º do artigo 20 do Regimento Interno, combinado com o inciso 1º do artigo 45 da Lei Orgânica do Município de Caxias do Sul, convoca os senhores vereadores e as senhoras vereadoras para as sessões extraordinárias que se fizerem necessárias a realizar-se às 17h15 do dia 14 de dezembro de 2023 para a apreciação e deliberação da seguinte matéria. Convocação. Projeto de lei número 63/2023, contido no processo número 87/2023, de autoria do Poder Executivo, que altera o dispositivo da lei número 3.452, de 10 de janeiro de 1990, que cria e amplia cargos de quadro de provimento efetivo e da outras providências. Projeto de lei número 161/2023, contido no processo número 216/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a política municipal de mobilidade e transporte e o plano diretor de transportes e mobilidade urbana do município de Caxias do Sul, Planmob, e da outras providências. Projeto de lei número 172/2023, contido no processo número 232/2023, de autoria do Poder Executivo, que altera e revoga o dispositivo da lei número 8.009, de 5 de novembro de 2015, que disciplina a transferência e utilização de potencial construtivo no âmbito do município de Caxias do Sul e da outras providências. Projeto de lei número 193/2023, contido no processo número 260/2023, de autoria do Poder Executivo, que altera e acresce dispositivo de lei número 5.401, de 8 de maio de 2000, que dispõe sobre a criação e implantação do Conselho Municipal do Meio Ambiente, o CONDEMA, e da outras providências. Projeto de lei número 199/2023, contido no processo número 266/2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros mediante termo de colaboração com a Associação Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha, AEFASerra. Projeto de lei número 202/2023, contido no processo número 274/2023, de autoria do Poder Executivo, que institui a criação de novos serviços de inspeção municipal e controle de produtos agropecuários de origem animal, Sincopas, POA, de Caxias do Sul e da outras providências. Projeto de lei número 210/2023, contido no processo número 277/2023, de autoria do Poder Executivo, que cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, FUNPDEC, do município de Caxias do Sul e da outras providências. Projeto de lei número 211/2023, contido no processo número 278/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Turismo de Caxias do Sul, FUNTUR. Projeto de lei complementar número 39/2023, contido no processo número 286/2023, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da lei complementar número 321, de 22 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a estrutura administrativa e o funcionamento do Poder Executivo Municipal de Caxias do Sul. Projeto de lei número 229/2023, contido no processo número 298/2023, de autoria do Poder Executivo, que acresce dispositivo na lei número 8.983, de 29 de setembro de 2023,
que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências. Projeto de lei número 232/2023, contido no processo número 301/2023, de autoria da mesa diretora, que fixa subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Caxias do Sul para a legislatura 2025-2028 e da outras providências. Vereador José Pascoal D'Ambrosio, PSDB, presidente. Vereador Adriano Bressan, PRD. Vereador Alberto Menegus, PSB. Vereador Alexandre Prestes Bortoluz, PP. Vereador Clóvis de Oliveira, PRD. Vereadora Estela Balardim da Silva, PT. Vereador Felipe João Grêmio Maier, MDB. Vereador Fiuza, Republicanos. Vereador Gilfredo de Camilles, PSB. Vereadora Gladys Francisqueto Frisso, MDB. Vereadora Isabela Rex Schumacher, Novo. Vereador Juliano Valim Soares, PSD. Vereador Lucas Carenato, PT. Vereador Lucas Dil, PDT. Vereadora Marisol Santos, PSDB. Vereador Olmir Cadore, PSDB. Vereador Rafael Malcorra Bueno, PDT. Vereador Renato José Ferreira de Oliveira, PCdoB. Vereador Ricardo Zanquim, Novo. Vereadora Roselaine Frigieri, PT. Vereador Sandro Luiz Fantinel, PL. Vereadora Tatiane Frisso, PSDB. Vereador Velocino João, ex-PRD. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Solicito às vereadoras e vereadores que procedam ao registro de presença no terminal eletrônico e no livro de presenças. Rose Frigieri, registrar presença. Passemos à ordem do dia. Em primeira discussão, o projeto de lei número 63/2023, contido no processo número 87/2023, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivo da lei número 3.452, de 10 de janeiro de 1990, que cria e amplia cargos no quadro de provimento efetivo e da outras providências. Vereadora Tatiane Frisso, para a leitura do parecer. Parecer é favorável ao projeto de lei número 63/2023, contido no processo 87/2023. Recebe esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo para análise e parecer o projeto de lei acima ementado, de autoria do Poder Executivo, que altera o dispositivo da Lei 3.452, de 10 de janeiro de 1990, que cria e amplia cargos no quadro de provimento efetivo e da outras providências. Busca o presente projeto de lei autorização legislativa para alterar o dispositivo da Lei número 3.452, de 10 de janeiro de 1990, que cria e amplia cargos no quadro de provimento efetivo. Consultada a assessoria técnica desta comissão, conforme parecer que integra o presente, manifestou-se no sentido de que o projeto de lei alcança viabilidade e preenchimento dos requisitos previstos na legislação vigente. Conforme destacado pelo assessor técnico no seu parecer, a matéria em apreço atende às premissas orçamentárias e está amparada na Constituição Federal, assim como nos regramentos previstos na Lei Orgânica do Município e na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000. Assim, o projeto de lei ofertado a exame e discussão atende os requisitos e alcança cumprimento de exigências legais regulatórias orientadoras de repercussão na fiscalização e controle, revelando condições de obtenção de parecer favorável. Deste modo, esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo, por seus integrantes, nada tendo a opor e acatando o parecer 57/2023, emitido por sua assessoria técnica, opina de forma favorável ao projeto de lei 63/2023, contido no processo número 87/2023. É o parecer, salvo o melhor juízo, Caxias do Sul, 11 de dezembro de 2023, 148 anos da colonização e 133 de emancipação política. Obrigado. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de lei 161/2023, contido no processo 216/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a política municipal de mobilidade e transportes e o plano diretor de transportes e mobilidade urbana do município de Caxias do Sul.
e da outras providências. Relator, vereador Gilfredo de Camille Sobrinho. Senhor presidente, colegas vereadores, recebe esta Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, SEDUT, para análise e emissão de parecer o projeto de lei acima descrito, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre política municipal de mobilidade e transportes e o Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana do município de Caxias do Sul, PLAMOB, e da outras providências. Na exposição de motivos do projeto, o autor relata que o presente dispõe sobre política municipal de mobilidade e transporte, estabelece o Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana do município de Caxias do Sul, PLAMOB, como instrumento estratégico determinante para todos os agentes públicos e privados que atuam no município, elaborado em alinhamento à Lei Federal 12.587, de 3 de janeiro de 2012. Informa que a referida lei possuirá as funções de regulamentar a política municipal de mobilidade e transporte, promover a consolidação do Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana do município de Caxias do Sul, estabelecer os programas e planos estratégicos de mobilidade e transporte, cujo objetivo principal é a interação do conjunto de deslocamento de pessoas e bens com base nos desejos e nas necessidades de acesso no espaço urbano mediante a utilização dos diversos modos de transporte. A Política Municipal de Mobilidade e Transporte tem como objetivo contribuir para o acesso universal à cidade, por meio do planejamento e gestão do sistema de mobilidade urbana. É importante chamar a atenção dos nobres vereadores que a mobilidade urbana é um atributo das cidades e se refere à facilidade de deslocamento de pessoas de bem no espaço urbano, por meio de calçadas, sistemas cicloviário e vias, possibilitando o direito de ir e vir cotidiano da sociedade. Aduz que um dos principais objetivos da lei é proporcionar o acesso amplo e democrático às pessoas e a todos os serviços e oportunidades que a cidade oferece, envolvendo o relacionamento sempre os sistemas viários e de transporte às funções da cidade, sobrepesando-se o fato de que uma das funções do município é o planejamento e a propositura de planos e normas que viabilizem a melhoria da qualidade de vida e de seus cidadãos. Esse projeto de lei estabelece várias ações alinhadas à Política Nacional de Mobilidade Urbana, com o objetivo de proporcionar serviço de transporte público coletivo digno, capaz de se apresentar como alternativa saudável e, de fato, atraente à satisfação das necessidades de deslocamento da população. Relata que a estruturação desse projeto teve início em julho de 2022, com a contratação por meio de concorrência internacional número 023/2022 de consultoria especializada por parte do município. Foi estabelecida a metodologia de desenvolvimento e estruturação do Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana do município de Caxias do Sul, PLAMOB, a qual contou com 9 etapas. Etapa 1, plano de trabalho, cronograma e detalhamento de atividades. Etapa 2, plano de comunicação e participação social. Etapa 3, levantamento de dados e pré-diagnóstico. Etapa 4, diagnóstico e prognóstico. Etapa 5, planos municipais específicos, desdobramento dos planos estratégicos setoriais integrados ao PLAMOB. Etapa 6, plano de gestão de demanda e elaboração de diretrizes para o plano de melhoria de oferta. Etapa 7, plano de melhoria da oferta. Etapa 8, plano de implantação, gestão e monitoramento. E etapa 9,
minuta do projeto de lei, adequações após aprovação no Legislativo e relatório final. Na etapa 3, 4 e 5, foram realizados diagnósticos técnicos detalhados da situação atual do município, que contaram com a realização de pesquisas domiciliares, pesquisas de origens e destinos embarcadas no transporte coletivo, pesquisa em terminais urbanos e estações centrais, pesquisa de frequência e ocupação visual do transporte coletivo, pesquisas com motoristas, entrevistas e levantamentos com pedestres e ciclistas, pesquisas em equipamentos de apoio ao transporte de pessoas e cargas, contagens volumétricas de pedestres e veículos, inventários físicos de vias e calçadas, inventário dos pontos de ônibus, levantamento de velocidade e retardamento do transporte coletivo, além de pesquisas específicas junto ao grupo temático. As diversas pesquisas e levantamentos se constituem como fontes fidedignas e importantes para a elaboração das propostas, diretrizes e estratégias estabelecidas no Plano Diretor de Transporte e Mobilidade Urbana do município de Caxias do Sul. Objeto desse projeto de lei. Foram considerados também os estudos e planos existentes do município e órgãos correlacionados à mobilidade municipal e regional. Destaca que foram estabelecidas metas para atender às demandas crescentes de mobilidade, de tal forma que a infraestrutura e os serviços disponíveis não venham a ser um obstáculo ao seu próprio desenvolvimento urbano, social e econômico municipal, e instituídos prazos para o seu cumprimento curto, médio e longo. Senhor presidente, passo para dar continuidade à leitura ao colega vereador Lucas Gil. A população e a sociedade civil organizada participaram intensamente do processo de construção coletiva do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana do município de Caxias do Sul. Foram realizados até o momento 29 eventos comunitários e 19 eventos técnicos. Além dos eventos, foram disponibilizados vários canais de participação, como formulários eletrônicos e endereços de e-mail, para que a população pudesse enviar suas dúvidas e contribuições no processo. Todos os produtos e relatórios técnicos são publicados e foram, de forma antecedente, disponibilizados e discutidos com a população e podem ser acessados no site do município no link que segue, https://caxias.rs.gov.br/serviços/trânsito/Planmob. Em linhas gerais, 3 elementos foram considerados estratégicos na estruturação da política municipal de mobilidade e transportes. Letra A, a relevância de se adequar à infraestrutura às necessidades de circulação de pessoas, a pé e por bicicleta, modos ativos, elevando estas formas de deslocamento a uma importância que hoje é dada às formas motorizadas. Letra B, a importância de promoção do transporte coletivo como forma preferencial de deslocamentos motorizados na cidade. E, letra C, a necessidade de ampliação do sistema viário e sua melhor articulação como integrador e distribuidor dos fluxos de viagens motorizados. Para a implementação e consecução dos objetivos da Política Municipal de Mobilidade e Transportes, foram estabelecidos os seguintes planos e programas estratégicos. 1. Plano Municipal de Acessibilidade. 2. Plano Municipal de Pedestrianização e Calçadas. 3. Plano Municipal Cicloviário. 4. Plano de Gestão da Demanda. 5. Plano de Melhoria da Oferta. 6. Plano de Implantação, Gestão e Monitoramento. E 7. Programas de incentivo à mobilidade ativa, dentre outros. Respeitado o princípio da autonomia municipal,
a política municipal de mobilidade e transportes, estabelecida no presente projeto de lei, assegurará o pleno funcionamento da integração regional entre os municípios da região metropolitana da Serra Gaúcha, no que concerne às funções públicas de interesse comum, em alinhamento ao estabelecido na Lei Federal 13.089, de 12 de janeiro de 2015, Estatuto da Metrópole. Informa ainda que o projeto de lei amplia as competências do Conselho Municipal de Mobilidade, reestruturando suas funções, o qual passará a ter como atribuições a análise, formulação e compatibilização das políticas, planos, programas e projetos de mobilidade urbana municipal, através de um processo contínuo, dinâmico, flexível e moderno, como o município de Caxias do Sul. Estabelece também a estruturação de sistema de informações e monitoramento, com o objetivo de manter atualizadas as bases de dados de informações municipais relacionadas à mobilidade para atualizar ou rever, quando necessário, o planejamento estabelecido para o município e o correto direcionamento das políticas públicas. O projeto de lei encaminhado contempla os dispositivos legais necessários para que se efetivem as ações e investimentos prioritários para a implementação do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana de Caxias do Sul, o PlanMob. A institucionalização do Plano Diretor de Transportes e Mobilidade Urbana de Caxias do Sul se deu em alinhamento aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, a ONU, em conformidade com o estabelecido na Política Nacional de Mobilidade Urbana. É importante destacar que o presente projeto de lei é instrumento fundamental do planejamento urbano que objetiva dar maior fluidez ao espaço urbano, efetivação da melhoria dos deslocamentos dos cidadãos caxienses por meio de condições adequadas para que os fluxos aconteçam de maneira eficiente e segura, tornando o território municipal mais dinâmico e saudável. Ao que a Comissão de Constituição e Justiça e Legislação, após análise da matéria, observa que está inserida no âmbito da competência municipal, consoante o disposto no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal de 1988, combinado com o artigo 38, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal, que dispõe. Artigo 38. É competência do município, ressalvada a do Estado, prover tudo quanto diga respeito aos assuntos de interesse local, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes atribuições. 1. Organizar-se juridicamente, expedir leis, atos e medidas de seu exclusivo interesse. Ainda, o artigo 67, inciso 4, reforça o entendimento, assim vejamos. Artigo 67. São de iniciativa privativa do prefeito as leis que disponham sobre. Inciso 4, criação, extinção, estruturação e atribuições das secretarias e órgãos da administração pública, salvo o que for de exclusiva competência da Câmara de Vereadores. Importante frisar que o artigo 158 e seguintes da Lei Orgânica do Município de Caxias do Sul, que determinam as diretrizes para a política municipal de transportes, estabelecendo o transporte como direito fundamental do cidadão, sendo de responsabilidade do município o planejamento, o gerenciamento e a prestação dos vários meios de transporte. Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, o artigo 94, incisos 2 e 5, também da Lei Orgânica, presta viabilidade à proposição. Encontrando, assim, a proposição amparo legal nos artigos 138, inciso 3º, e 140, inciso 4º do regimento interno desta Casa Legislativa, conclui que, ante o exposto, esta comissão, por seus pares, opina pela constitucionalidade do projeto de lei em apreciação. Desta maneira, a Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, responsável pela análise técnica e mérito, acompanhou as etapas de elaboração e disposições gerais. De acordo com as normas regimentais, realizou uma audiência pública em 14 de novembro de 2023, cumprindo seu papel regimental e permitindo um amplo debate sobre a matéria em questão.
Assim, esta comissão, representada por seus membros, expressa-se favorável ao projeto em análise, submetendo-o ao soberano plenário desta Casa Legislativa. Salvo o melhor juízo, este é o parecer. Caxias do Sul, 11 de dezembro de 2023, 148 anos da colonização e 133 da emancipação política. Este documento vai assinado pelo vereador Gilfredo Otto de Camille Sobrinho, vereador Adriano Bressan, vereadora Gladys Frisso, vereador Lucas Dil e vereadora Tatiane Frisso. Era isso, presidente. Obrigado. Em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de lei 172/2023, contido no processo 232/2023, de autoria do Poder Executivo, que altera e revoga dispositivos da Lei 8.009, de 5 de novembro de 2015, que disciplina a transferência e utilização de potencial construtivo no âmbito do município de Caxias do Sul e da outras providências. Vereador, para a leitura do parecer, é Adriano Bressan. Parecer é favorável ao projeto de lei número 172/2023, contido no processo número 232/2023. Recebe esta Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação para análise e emissão de parecer o projeto de lei acima descrito de autoria do Poder Executivo, que altera e revoga os dispositivos da Lei número 8.009, de 5 de novembro de 2015, que disciplina a transferência e a utilização de potencial construtivo no âmbito do município de Caxias do Sul e da outras providências. Na exposição de motivos do projeto, o autor relata que, ante a eficiência da gestão dos potenciais construtivos centralizados na Secretaria Municipal de Planejamento, propõe-se simplificar e desburocratizar o processo, bem como possibilitar o cruzamento de informações visando a melhoria na gestão dos potenciais construtivos que servirão como base sólida para as tomadas de decisões da administração municipal. Informa que a Secretaria Municipal de Planejamento possui papel de relevância no âmbito do Conselho Diretor do Banco de Índices, de acordo com o artigo 16 da Lei número 7.074/2009, encarregada de oferecer a estrutura organizacional de suporte ao seu funcionamento. A emissão e controle dos certificados de potencial construtivo está em desalinhamento com a finalidade primordial das funções financeiras, sob responsabilidade da Tesouraria. A necessidade de pareceres técnicos de outras secretarias deu origem a um processo de controle burocrático e demorado, fato que poderia ser suprimido com a gestão dos potenciais centralizados pela Secretaria Municipal de Planejamento. Analisada a matéria, observa-se que está inserida no âmbito da competência municipal, consoante do disposto do artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal de 1988, combinada com o artigo 38, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal, quanto à iniciativa para deflagração do processo legislativo, o artigo 94, inciso 2 e 5, também da Lei Orgânica, presta viabilidade à proposição, obtendo assim o parecer 526/2023 pela constitucionalidade da matéria. Diante do exposto, esta comissão, representada por seus membros, entende que a alteração e revogação dos dispositivos da Lei número 8.009, de 5 de novembro de 2015, que direcionam à Secretaria de Planejamento o controle das transferências e emissão dos certificados de potencial construtivo, possui caráter desburocratizante, facilitando o devido processo e adaptando a legislação ao presente contexto. Manifestamo-nos, portanto, favoráveis ao projeto em questão, submetendo-lo ao plenário para deliberações finais. Sujeito a melhor apreciação, este é o parecer apresentado. Caxias do Sul, 14 de dezembro de 2023, 148 anos da colonização e 133 anos da emancipação política. Esse documento vem assinado pelo presidente Gilfredo Otto de Camilles, relator Adriano Bressan, vereadora Gladys Francisqueto Frisso, vereador Lucas Dil e vereadora Tatiane Frisso. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Em primeira discussão.
Em primeira discussão, o projeto de lei 193/2023, contido no processo 260/2023, da autoria do Poder Executivo, que altera e acresce dispositivos da Lei 5.401, de 8 de maio de 2000, que dispõe sobre a criação e implantação do Conselho Municipal do Meio Ambiente, CONDEMA. E dá outras providências. Relator, para leitura do parecer, vereador Cadori. Referente ao processo número 260/2023, projeto de lei número 193/2023. Comissão de Saúde e Meio Ambiente. Parecer número 644/2023, favorável. Parecer favorável ao projeto de lei número 193/2023, contido no processo número 260/2023. Recebe essa Comissão de Saúde e Meio Ambiente o projeto de lei acima descrito, de autoria do Poder Executivo, que altera e acresce dispositivo da Lei número 5.401, de 8 de maio de 2000, que dispõe sobre a criação e implantação do Conselho Municipal do Meio Ambiente, CONDEMA, e da outras providências. Na exposição de motivos do projeto, o autor relata que o CONDEMA é um órgão municipal de caráter consultivo, deliberativo e com a participação da sociedade civil. O objetivo do Conselho é assessorar e propor ao prefeito diretrizes e políticas municipais do meio ambiente, acompanhando sua execução, avaliação e opinar sobre planos, programas e projetos de desenvolvimento municipal, contribuir e acompanhar os programas de educação ambiental, propor e manifestar-se sobre normas, padrões, parâmetros e critérios de avaliação, controle, manutenção, recuperação e melhoria da qualidade do meio ambiente natural. Apreciar e deliberar, na forma da legislação, sobre estudo de impacto ambiental e respectivos relatórios. Manifestar-se sobre o uso das áreas públicas municipais de interesse ambiental. Manifestar-se sobre a exploração dos recursos naturais existentes no município, bem como propor medidas de conservação, proteção e recuperação, sugerir medidas de proteção do patrimônio natural, histórico, estético, arqueológico, espeleológico, paleontológico e paisagístico do município. Identificar, prever e comunicar aos órgãos competentes as agressões ambientais ocorridas no município, sugerindo soluções a partir de estudo elaborado nas câmaras técnicas, entre outros. Menciona que o Sinduscom estabelece diretorias, comitês, conselhos e assessorias especializadas a temas relacionados à construção civil e preza pela gestão de qualidade, buscando incentivar associados a adotar métodos sustentáveis. Tendo em vista estimular a integração com as secretarias e entidades do município, sugere a inclusão da referida entidade. No CONDEMA, fica assegurada a paridade da representação entre os órgãos governamentais e as entidades representativas da comunidade organizada. Ante o exposto, esta comissão se manifesta de forma favorável ao projeto de lei em apreciação. Caxias do Sul, 11 de dezembro de 2023, 148 da colonização e 133 da emancipação política. Assino esse parecer, eu, presidente e relator Almir Cadori, vereador Adriano Bressan, vereador Renato de Oliveira, vereador Estela Balardim e vereador Rafael Bueno. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei 199/2023, contido no processo 266/2023, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros mediante termo de colaboração com a
a Associação Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha. Relatora Tatiane Frisso, com a palavra para a leitura do parecer. Parecer é favorável ao projeto de lei número 199/2023, contido no processo número 266/2023. Recebe esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo, para análise e parecer, o projeto de lei acima emendado, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros mediante termo de colaboração com a Associação Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha, EFASerra. Busca o presente projeto de lei autorização legislativa para assinatura e repasse de recursos, mediante termo de colaboração com a EFASerra. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação manifestou-se pela constitucionalidade e legalidade da matéria. Consultada a assessoria técnica desta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo, conforme parecer que integra o presente, manifestou-se no sentido de que o projeto de lei alcança viabilidade e preenchimento dos requisitos previstos na legislação vigente. Conforme destacado pelo assessor técnico em seu parecer, a matéria em apreço atende às premissas orçamentárias e está amparada na Constituição Federal, assim como nos regramentos previstos na Lei Orgânica do Município e Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, o projeto de lei ofertado a exame e discussão atende requisitos e alcança cumprimento de exigências legais regulatórias, orientadoras de repercussão na fiscalização e controle, revelando condições de obtenção de parecer favorável. Deste modo, esta comissão, por seus integrantes, nada tendo a opor e acatando o parecer 65/2023, emitido por sua assessoria técnica, opina de forma favorável ao projeto de lei 199/2023, contido no processo número 266/2023, remetendo ao soberano plenário desta Casa a sua deliberação. É o parecer, salvo melhor juízo, Caxias do Sul, 13 de dezembro de 2023, 148 anos da colonização e 133 da emancipação política. Obrigado. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de lei 207/2023, contido no processo 274/2023, de autoria do Poder Executivo, que institui a criação do novo Serviço de Inspeção Municipal e Controle de Produtos Agropecuárias de origem animal, 5 PAS, POA, de Caxias do Sul e da outras providências. Relator Lucas Gil, para a leitura do parecer. Obrigado, presidente. Parecer favorável ao projeto de lei número 207/2023, contido no processo número 274/2023. Recebe esta comissão para análise e parecer o projeto de lei de autoria do Poder Executivo que visa instituir a criação do novo Serviço de Inspeção Municipal e Controle de Produtos Agropecuários de Origem Animal, SINCOPAS POA, de Caxias do Sul, e dar outras providências. Na exposição de motivos, o autor aduz que é urgente a necessidade de regularizar os estabelecimentos que produzem produtos cárneos temperados e similares junto a supermercado e similares dentro das normas legais. Alega ainda que é necessário atender à solicitação do Ministério Público para adequar-se às legislações estaduais e federais hoje vigentes. Por fim, informa que é preciso incluir categorias de estabelecimentos de forma a normatizá-los separadamente e simplificadamente, como a produção de produtos temperados em locais de comércio direto ao consumidor e comercialização no local, incluindo também aqueles de interesse turístico e econômico ao município, agroindústrias familiares e pequenos empreendimentos. É o breve relatório. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação manifestou-se em seu parecer
pela constitucionalidade da matéria. Face ao exposto, esta Comissão de Agricultura, Agroindústria, Pecuária e Cooperativismo, por seus integrantes, por entender que a proposição é meritória, manifesta-se de forma favorável à proposição em análise. Caxias do Sul, 12 de dezembro de 2023, 148 da colonização e 133 da emancipação política. Assinam este documento vereadora Gladys Frisso, vereador Lucas Dil, vereadora Rose Frigeri, vereador Sandro Fantinel e vereador Velocino Ues. Era isso, presidente. Obrigado. Em primeira discussão. Encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei 210, 2023, contido no processo 277-2023, de autoria do Poder Executivo, que cria o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, FUNDEC, do município de Caxias do Sul e da outras providências. Vereador relator Alexandre Bortolus com a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, recebe esta Comissão de Segurança Pública e Proteção Social para análise e emissão de parecer o projeto de lei acima descrito, o qual tem a finalidade de criar o Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, FUNPDEC, do município de Caxias do Sul e dar outras providências. A Comissão de Constituição e Justiça e Legislação emitiu parecer número 643/2023 pela constitucionalidade da pretensão. Igualmente, a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo manifestou favoravelmente conforme parecer 659/2023. A esta comissão permanente compete emitir o parecer pela especialidade da matéria, a teor do artigo 31 e da alínea G do inciso 11 do artigo 46, ambos do regimento interno desta Casa Legislativa. Justifica-se o presente projeto pela necessidade de recebimento de recursos disponibilizados pela Defesa Civil Estadual, sendo a criação do Fundo Municipal um pré-requisito essencial para tanto. Os valores disponíveis variam de R$ 400 mil a R$ 600 mil, sendo de suma importância para melhorias estruturais na Defesa Civil Municipal e para destinação às áreas atingidas pelos eventos climáticos. Ante o exposto, essa Comissão de Segurança Pública e Proteção Social emite parecer favorável ao projeto de lei número 210/2023. Caxias do Sul, 13 de dezembro de 2023, 148 anos da colonização e 133 anos da emancipação política. Assinam este vereador Alexandre Prestes Bortolus, PP, presidente da Comissão de Segurança, Adriano Bressan, PRD, Gladys Francisco Frisso, MDB, Sandro Luiz Fantinel, PL, Velocino João Ues, PRD. Obrigado. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei 211, 2023, contido no processo 278/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Turismo de Caxias do Sul, FUNTUR. Relatora para leitura do parecer, Tatiane Frisso. O parecer é favorável ao projeto de lei número 211/2023, contido no processo número 278/2023. Recebe esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo para análise e parecer o projeto de lei acima emendado, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal do Turismo de Caxias do Sul, FUNTUR. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação manifestou-se pela constitucionalidade da matéria. Consultada a assessoria técnica desta comissão, conforme parecer que integra o presente, manifestou-se no sentido de que o projeto de lei alcança viabilidade e preenchimento dos requisitos previstos na legislação vigente. Conforme destacado pelo assessor técnico em seu parecer, a matéria em apreço atende às premissas orçamentárias e está amparada na Constituição Federal, assim como nos regramentos previstos na Lei Orgânica do Município e Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000. Assim, o projeto de lei ofertado ao exame e discussão atende os requisitos e alcança cumprimento de exigências legais regulatórias, orientadoras de repercussão na fiscalização e controle
revelando condições de obtenção de parecer favorável. Deste modo, esta comissão, por seus integrantes, nada tendo a opor e acatando o parecer 61/2023, emitido por sua assessoria técnica, opina de forma favorável ao projeto de lei número 211/2023, contido no processo número 278/2023, remetendo ao soberano plenário desta Casa a sua deliberação. É o parecer, salvo melhor juízo, Caxias do Sul, 12 de dezembro de 2023, 148 anos da colonização e 133 de emancipação política. Obrigado. Em primeira discussão, é encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar número 39, 2023, contido no processo 286/2023, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos na lei complementar número 321, de 22 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a estrutura administrativa e o funcionamento do Poder Executivo Municipal. Relator Felipe João Grememaier, com a palavra para a leitura do parecer. Pois não, senhor presidente, o parecer é favorável ao projeto de lei complementar número 39/2023, contido no processo número 286/2023. Busca o presente projeto de lei autorização legislativa para alterar dispositivos na lei complementar número 321, de 22 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a estrutura administrativa e o funcionamento do Poder Executivo Municipal de Caxias do Sul. A CCJL manifestou-se pela constitucionalidade e legalidade da matéria. Consultada a assessoria técnica desta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo, conforme o parecer que integra o presente, esta manifestou-se no sentido de que o projeto de lei alcança viabilidade e preenchimento dos requisitos previstos na legislação vigente. Conforme destacado pelo assessor técnico no seu parecer, a matéria em apreço atende às premissas orçamentárias e está amparada na Constituição Federal, assim como nos regramentos previstos na Lei Orgânica do Município e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, o projeto de lei ofertado a exame e discussão atende os requisitos e alcança cumprimento de exigências legais regulatórias, orientadoras de repercussão na fiscalização e controle, revelando condições de obtenção de parecer favorável. Deste modo, esta comissão, por seus integrantes, nada tendo a opor e acatando o parecer número P-AT 80/2023, emitido por sua assessoria, opina de forma favorável ao projeto de lei complementar número 39/2023, contido no processo número 286/2023, remetendo ao soberano plenário desta Casa a sua deliberação. É o parecer, senhor presidente. Obrigado. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei 229/2023, contido no processo 298/2023, de autoria do Poder Executivo, que acresce dispositivos na Lei 8.983, de 29 de setembro de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro 2024 e da outras providências. Vereadora relatora Tatiane Frisso. 229. Com a palavra para a leitura do parecer. Parecer é favorável ao projeto de lei número 229/2023, contido no processo 298/2023. Recebe esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo, para análise e parecer o projeto de lei assim ementado, de autoria do Poder Executivo, que acresce dispositivo na Lei número 8.983, de 29 de setembro de 2023, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024 e da outras providências. Busca o presente projeto de lei autorização legislativa para acrescer dispositivo na Lei 8.983, de 29 de setembro de 2023, que dispõe sobre diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2024, consultada a assessoria técnica desta comissão, conforme parecer que integra o presente, manifestou-se no sentido de que o projeto de lei alcança viabilidade e preenchimento dos requisitos previstos na legislação vigente. Conforme destacado pelo assessor técnico em seu parecer, a matéria em apreço atende às premissas orçamentárias e está amparada na Constituição Federal,
assim como nos regramentos previstos na Lei Orgânica do Município e Lei de Responsabilidade Fiscal. Lei Complementar 101/2000. Assim, o projeto de lei ofertado a exame e discussão atende os requisitos e alcança cumprimento de exigências legais, regulatórias, orientadoras de repercussão na fiscalização e controle, revelando condições de obtenção de parecer favorável. Deste modo, esta comissão, por seus integrantes, nada tendo a opor e acatando o parecer 78/2023, emitido por sua assessoria técnica, opina de forma favorável ao projeto de lei número 229/2023, contido no processo 298/2023, remetendo ao soberano plenário desta Casa a sua deliberação. É o parecer, salvo melhor juízo, Caxias do Sul, 14 de dezembro de 2023, 148 anos da colonização e 133 da emancipação política. Obrigado. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão. Registrar a presença do diretor do urbanismo, sempre vereador desta casa, Clair Girardi. Em primeira discussão, o projeto de lei 232/2023, contido no processo 301/2023, da autoria da mesa diretora, que fixa os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Caxias do Sul para a legislatura 2025-2028 e da outras providências. Relatora Tatiane Frisso, para a leitura do parecer. Parecer é favorável ao projeto de lei número 232/2023, contido no processo número 301/2023. Recebe esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo, para análise e parecer, o projeto de lei assim ementado, de autoria da mesa diretora deste Poder Legislativo, que fixa os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Caxias do Sul para a legislatura 2025-2028 e da outras providências. Busca o presente projeto de lei autorização legislativa para fixar os subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Caxias do Sul para a próxima legislatura. A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação manifestou-se pela constitucionalidade da matéria. Consultada a assessoria técnica desta comissão, conforme parecer que integra o presente, manifestou-se no sentido de que o projeto de lei alcança a viabilidade e preenchimento dos requisitos previstos na legislação vigente. Conforme destacado pelo assessor técnico em seu parecer, a matéria em apreço atende às premissas orçamentárias e está amparada na Constituição Federal, assim como nos regramentos previstos na Lei Orgânica do Município e Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2000. Assim, o projeto de lei ofertado a exame e discussão atende os requisitos e alcança cumprimento de exigências legais regulatórias, orientadoras de repercussão na fiscalização e controle, revelando condições de obtenção de parecer favorável. Deste modo, esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo, por seus integrantes nada tendo a opor, e acatando o parecer 79/2023, emitido por sua assessoria técnica, opina de forma favorável ao projeto de lei número 232/2023, contido no processo 301/2023, remetendo ao soberano plenário desta Casa sua deliberação. É o parecer, salvo melhor juízo, Caxias do Sul, 14 de dezembro de 2023, 148 anos da colonização e 133 de emancipação política. Em primeira discussão, é encerrada a primeira discussão. Encerrada a ordem do dia, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.